Sejam muito bem-vindos a mais um Propósito Cast, entrevistando pessoas comuns com histórias extraordinárias. Opa, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Propósito Cast, né? Estamos aqui junto... Ô, gente, por favor, né? Eu tô meio nervoso aqui. Calma. Nós estamos aqui com a Maria. Falou. Estamos aqui com a Vitória, nossa convidada. Oi, gente. E o nosso convidado é o Josias. É isso aí, a Maria já deu tchau já, né? Falou. Valeu, galera, é isso aí. Finalizamos agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, Tchau, valeu, galera. Hoje o tema é muito importante. É sobre coragem no meio cristão, né? E bora que dá. Bora. Mano do céu, meu coração tá ali disparando, né? Mas tá. Conte um pouquinho sobre a vida de vocês, Vitória e Josias. Começa pelas damas, né? Então vamos lá. A minha vida em geral, trabalhar, ir pra igreja e... Trabalhar pra igreja e agora cuidar do meu cachorro. Legal. Mas... Legal. Emocionante. Muito É bem emocionante, gente. empolgante. Uma pessoa de 19 anos. Eu tenho 19 anos, faço faculdade. Tô velha, né? Meu Deus. Não sou tão velha assim. Faço faculdade e é isso. A minha vida não tem muita coisa, só que, por incrível que pareça, nesse tema ela é bem agitada, na questão de coragem, sabe? Uhum. Mas não tem muito o que dizer sobre a minha vida. Legal. Eu chamei ela de velha, mas eu também um aninho mais novo só, né? Tenho 18 anos e também minha vida ultimamente tem sido também estudar e trabalhar, né? Trabalho com meu pai, né? A maioria já sabe. Sou mecânico de carro, né? Então, próximo ano daí faculdade, esse ano eu tô terminando o terceirão. Legal. Tamo aí, né? Tamo aí na benção. Incrível. Ó, espetacular, né? É uma vida emocionante. Né? Então, Super. e Maria, conte um pouco sobre você. Eu sou Maria. Uau. Imagina. É? Eu tenho 17 anos e só estudo, né, galera? Nessa fase Nenenzinho, Vadieza, galera. né? Meu Deus. só. Nada a ver, Vadieza. Meu nome é Jacob, tenho 16 anos, estudo também. Ainda bem. Outro Que neném. bom, né? Que bom. A igreja pra mim é a minha segunda casa, né? Quase eu vivo aqui, né? Mas é pra um bem maior. Olha, ali, se vocês olharem a cama do Diego ali. Ele dorme ali no berço, né? Tá. Com certeza. Com as perninhas de fora ali. E nós estamos começando esse podcast aí pra divulgar mais a palavra do Senhor, né? Mais pros jovens, né? E, cara, Deus tocou no nosso coração pra nós começar a fazer, né? E vamos tentar o máximo, assim, erguer esse podcast, né? Pra chegar no números, Amém? né? No máximo de números possível de pessoas, né? E tamo aí nessa luta, né? Amém. Se vocês verem que a gente tá meio parado, assim, não estamos falando muito, porque a gente tá com vergonha. Começando, né, Estamos galera? começando, né? Então a Tá no gente início, tá... então. Acho que tranquilo. E, cara, então vamos começar esse tema. Eu não estou com o tema aqui, mas Mas vocês... eu estou aqui. Mas tu Então aí. está tudo certo. Então está Então tá- tudo certo. Dentro do tá de- propósito. Tá tudo dentro do propósito. Então, galera, o que seria a coragem no meio cristão pra vocês? Eu acho que né, a coragem, na verdade, ela é uma palavra interessante se a gente for estudar, né? Porque a coragem a gente... Até às vezes no acordar a gente precisa ter coragem, né? Sim. Sim. Né, se a gente for pensar pelo lado humano, se tiver um dia muito frio e chuvoso, você tem que ter coragem pra acordar, né? Meu Deus, nem Dá uma comenta. preguiça, É dá uma verdade, preguiça, verdade. né? Imagina, tu estudar, vamos dizer, eu estudo 7 horas sem acordar às 6, pô, pensa, frio, né? Tu já tem que ter uma certa coragem, né? Sim. Mas trazendo pro meio cristão, a coragem ela fala muito sobre evangelizar, né? Sobre falar, né? Sobre a palavra de Deus, né? E é muito difícil, porque a gente hoje vive num meio em que a informação ela chega a todos, né? Sim. Então, por mais que você seja cristão, você tá na igreja, aonde você tá, as pessoas também, vamos dizer assim, conhecem a Deus, né? Não tão profundamente, às vezes, como a gente, mas eles se dizem, às vezes, até cristão, né? Católicos, né? Sim. Então, eles conhecem Deus, já ouviram falar de Deus.
né? Então, você falar sobre a palavra de Deus no meio de pessoas que já ouviu sobre Deus, tem que ter uma certa coragem, né? Porque ela fala muito de você entrar mais a fundo, né, na pessoa, né? E você precisa ter essa coragem. Essa coragem de conversar, essa coragem de trocar ideia, né? Essa coragem de realmente trazer ela assim, ó, tudo que tu ouviu ainda não é suficiente, né? Isso não é conhecer Sim. a Deus, né? Então eu entendo que a coragem, assim, no meio cristão é sobre isso, é sobre trazer a palavra pros de fora, né? Porque o que tá também dentro da igreja não faz diferença, né? É isso mesmo. Bem na onda do que o Jota falou, todo dia meu pai pergunta, tu tem coragem de sair assim de casa? Todo dia ele pergunta, tu tem coragem de sair assim de casa? Porque fora do meio cristão, né, tipo, coragem, como ele falou, de levantar da cama, coragem de sair com uma roupa diferente, coragem de ser você mesmo, coragem de fazer qualquer coisa, pra tudo tu tem que ter coragem, né? Mas no meio cristão, quando vocês me passaram o briefing, que fala? Tema, O roteiro. tema, o roteiro, roteiro, Esboço. eu fiquei pensando, o que é coragem, né? E Deus sempre botou isso muito na minha cabeça, que tu ter a coragem pra assumir um ministério é uma coisa muito corajoso. Sim. Tipo, Sim. Você tem que ter muita coragem pra isso. Às vezes aceitar é mais fácil do que você ir lá e assumir. Você chegar no pastor e falar, eu tô pronta, é muito complicado. Tipo, a questão, o propósito cast, né? Desde sempre eu soube que o meu propósito era a questão da liderança, era ensinar. Só que eu nunca me senti capacitada. E até eu conseguir chegar no líder do ministério e falar, ó, eu tô capacitada pra isso, foi muito difícil, muito difícil. E mais difícil ainda foi numa época da minha vida que eu tive que falar, eu não tô mais preparada, eu não tô mais, como é que diz, digna de estar aqui liderando. Isso na minha vida é coragem, sabe? Tu falar e tu colocar numa posição onde tu entra, mas tu também assumir que tu tem que sair daquilo. Sim. A coragem, ela fala muito sobre tu ter a coragem de ir e ao mesmo tempo regressar, né? Sim. Uhum. É tu bater no peito e dizer, não, eu consigo, e ao mesmo tempo bater no peito e dizer, não, eu não consigo, posso, eu não exatamente. consigo. Daí também já entra na questão da humildade, né? Da humildade, Já entra exatamente. na questão da Exatamente. humildade. Se tu tiver ali sem, vamos dizer, né, eu não tenho capacidade e tu vai acabar estragando É, muito aqui, tu vai acabar estragando aquele ministério em vez de estar ajudando, De que estar era o teu ajudando, propósito, entende? e claro, né, a coragem a gente fala assim, mas ela vem muito do Espírito Santo também, né? Sim. Né? Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente tem uma ousadia, uma coragem que é sobrenatural, né? Tem Sim. situações que a gente depois olha e diz, meu, como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui fazer Sim. isso? Né? Mas entra muito sobre o Espírito Santo, né? Então a coragem também, se a gente for ver, é igual uma oração, né? Ela tem que ser uma coisa vivida, tem que ser uma Sim, coisa sim. diária, tem que ser uma coisa construída, né? Você Sim. não começa a orar do nada 3 horas, né? Você começa orando ali em 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Verdade. E a coragem é a mesma coisa, né? Pedir pro Espírito Santo. Nessa linha, tu tem que ter coragem pra assumir que tu quer viver essa vida com Cristo, né? Sim. É muito, tipo, principalmente pra quem viveu no mundo antes, tu largar tudo e falar, não, calma aí. Coragem de se posicionar, né? Exatamente. Mas às vezes se posicionar é fácil, tu falar, eu sou cristão, como... Sou crente, Eu vivo pra Cristo, mas tu realmente viver lá no teu secreto, tu realmente viver lá com os teus amigos, fora da igreja, porque o Jacob falou, né, ele mora aqui, metade da vida dele é na igreja. A minha vida foi assim, metade da minha vida era na igreja. Quando eu comecei a sair daí, quando eu comecei a ter outros compromissos que não eram só na igreja, era complicado. Ter coragem de falar, não, peraí, não, aqui não é o meu lugar. É o limite, tô né? aqui porque eu preciso estar, não porque eu quero estar aqui. É outro tipo de coragem também. Sim. Também tem aquela questão de coragem pra evangelizar fora da igreja, né? Sim. Então tem muito disso, né? A coragem, ela na verdade é em tudo, né? Seja no meio cristão ou seja no meio normal, né? Às vezes se Sim. posicionar, às vezes falar, ó, não tô gostando que tu tá fazendo isso, Sim. às vezes tem que brigar, chamar atenção. Uhum. E é ruim, né? Porque a gente, pelo menos cristão, a gente é gente de paz, né? Então quando a gente precisa se posicionar e às vezes precisa dar um puxão de orelha, tem que ter coragem, né? Porque Sim. a gente fica, poxa, eu não quero brigar, mas ao mesmo tempo eu não quero perder essa pessoa. A gente é confundido às vezes com como é que é? Um radical. Um É, A pensamento gente quer diferente. chegar e, Mas né? bem o contrário. Sim. Então, Isso. assim, a coragem, às vezes, né, vamos pensar assim, um filme, alguma coisa assim, a coragem é aquela coisa assim, não, eu venho pra arregaçar, né, eu sou corajoso, Sim. né, é mais, vamos dizer, mais sobre o homem, né, chega pra arrebentar, pra bater em alguém, alguma coisa assim.
Mas a coragem, né, trazendo pro meio cristão, trazendo pelo Espírito Santo, ela é uma coragem que só agrega, né? É uma coragem de paz, né? Não é uma coragem que vem pra arrebentar, que Sim. vem pra destruir alguma coisa. Tu comentou de filme, meu filme favorito da vida é Até o Último Homem. Não sei se vocês já Sim, viram. Sim, muito. Com Andrew Aquilo lá é Garfield. coragem. Sim, aquilo lá é... Mas Bem o corajoso. fato dele ele se impor pros militares, eu não vou pegar numa arma, É. cara, aquilo é coragem. É, Porque isso é. ele foi, Se posicionar, né? espancado e tudo. Aquilo é coragem. Depois, mais coragem de ficar lá em cima daquele monte salvando todo mundo. Isso. Mano, É um ato que vai muito além, né? Sim. Sim. Porque Recomendo esse filme a todos. Vejam. É, Vejam igual- chorem. na Vejam, descrição, galera. é. é igual se muito a bom. gente for ver, né? Quando a gente, por exemplo, tá no meio... Às vezes eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente é influenciado pelos nossos amigos, né? Então a gente acaba fazendo coisas ruins comenta. como eles fazem. E aí, tem coragem pra se posicionar? Pegar e levantar a bandeira e dizer assim, ó, eu mudei. Eu sou cristão Coragem. agora, eu não faço mais É o que eu difícil. fazia. Nossa. Entendeu? Entra muito sobre essa questão, a mesma coisa. A diferença ali que foi um Sim. filme, é uma coisa sobre o exército, mas é a mesma coisa. Tu levantar a bandeira, sendo que tu já tava compactuando com aquilo, e dizer assim, ó, eu não vou mais compactuar com isso, eu vou mudar. E aí você vira chacota, Sim. né? Ah, crentinho, agora virou crente de verdade, né? Então é muito difícil, é difícil. Nessa onda aí, essa coisa de, virou crente de verdade, muitas vezes não, sabe? Tem gente que vai vir, não, tu não fez isso de verdade, tu Não não... vai acreditar? É né? só uma fase. Sendo que a Momentâneo. fase foi antes, né? É, A fase sim. foi fazer o errado. E a pessoa vai ficar. Até o momento. Se tu não tiver. Se não tiver aqui na tua cabeça, o Espírito Santo no teu coração. Nossa, tu vai voltar pra Se aquilo perde, e né? acabou. Vai, realmente. Né? Foi um ato de coragem em vão. Não tem mais o que Porque fazer. o diabo, ele sempre trabalha pra nos trazer pro lado dele, Sim. né? Sim. Não adianta, ele não quer ver a gente perto do Senhor, né? Então ele vai botar medo, vai botar muitas coisas, né? É preciso ter coragem, muita coragem pra ficar na pressão dos amigos, né? Como vocês estão falando, né? Sim. E muitas vezes é muito real, né? Com essas pressões aí, a pessoa vai ficar meio pra baixo, pô, porque podemos ser o único cristão no meio dos meus sim. amigos, né? E aí vai decaindo até que ela volte realmente pro mundo, né? Então é isso que a gente não quer, né? Não. Por isso Por que a isso gente nós tem estamos que ter falando sobre coragem, coragem, né? pra... É ter né, coragem pra estar assumir- firme no Senhor, né? Sim. Isso mesmo. Nisso que o Jay falou. Nossa, agora eu perdi totalmente. Esquece. Eu perdi totalmente o que eu ia falar. Perdeu Tava aqui, ó, ali na o cabeça, raciocínio. cara. Tem coragem pra dizer que perdeu, pelo menos, né? Não Nossa, inventar gente, uma esqueci outra. totalmente. Tem coragem, É, viu? tem que Ó. ter coragem. Como vocês fazem pra ter coragem? Tipo, no dia a dia de vocês, assim? Agora voltou. Deixa eu falar. Fala. E faz muito sentido com essa pergunta. O que o Jay falou, né? Que quando você tá ali na pressão dos seus amigos, você ainda continua firme. Eu realmente sou crente, sou cristão, tô aqui com Deus. Mas você começa a ficar deprimido. Nessa hora, eu já passei por isso. E foi quando o Senhor ministrou no meu coração sobre identidade. Minha identidade, eu sou assim, e eu vou viver assim, eu quero viver assim, porque o Senhor me fez pra ser assim. E quando eu entendi isso, mudou totalmente minha vida. A questão da autoestima muda, tudo muda. E assim, eu tenho familiares, minha mãe, vou abrir pra vocês, ela teve depressão ano passado. E hoje ela ainda tem as crises dela às vezes. E eu fico assim, cara, em choque. Só que esse ano eu quase tive também. Algumas recaídas e quase entrei nesse quadro como ela. Porque eu tava esquecendo quem eu era e tava querendo viver uma vida que não era minha. Sim. Sim. Então, tipo, estou com algumas sequelas, mas não cheguei a esse ponto. E quando eu voltei, o Senhor falou, ó, filha, lembra? A tua identidade é essa aqui. Realmente, eu voltei a ser quem eu era. E, cara, na depressão, é um ato de coragem você levantar e falar, não, eu não quero aceito viver isso. né? A minha mãe, ela é um testemunho vivo disso, de que ela tava lá na cama, ela teve que ter um ato de coragem de falar, não, eu não nasci pra isso. E todo dia, ela levanta e fala, eu não sou assim, eu não sou pra isso, minha identidade não é essa. Isso daqui eu sou tão amiga de Deus que tudo tá tentando me fazer não ser amiga de Deus. Sim. É literalmente isso. E o que eu faço pra ter coragem? Todo dia eu levanto e falo assim, Deus me fez perfeita do jeito que eu sou. Claro, tenho meus efeitos? Tenho, mas eu sou assim porque Deus fez assim. Então, todo dia eu só vou ligar porque Deus falar de mim, entendeu? Sim. E se eu escutar a voz de Deus em outra pessoa, é essa voz que eu vou escutar. Eu não vou escutar a voz de outra Amém. pessoa. Sim. Se a gente for ver, né, tudo, né, isso que eu acho maravilhoso, assim, quando a gente fala sobre o Espírito Santo,
que tudo se liga à identidade, né? Uhum. Tudo, Sim, tudo. sim, Não sim. adianta. Qualquer Praticamente assunto que tudo, vocês né? vão falar aqui hoje, outras sextas, outros dias, outros horários, seja fora daqui, seja na igreja, cara, tudo se resume à identidade. Se tu não saber quem tu é, tu não consegue ter coragem. Porque tu tá vivendo uma coisa que tu não é, tu tá encarando uma coisa que não é pra ti. Sim. Tu entendeu? Tu tá fora do propósito. O Senhor te chamou por uma coisa, então tu vai ter coragem pra aquela coisa. Mas se tu tá vivendo fora disso, não tem como tu ter coragem. Né? E essa questão da coragem entra muito também sobre como, né? Quem veio no 2A ontem, né? Que o Kowalski deu o testemunho dele, muito forte, impactante. Entra a coragem também muito sobre que também não é um sentimento, é uma decisão. Sim. Sim. Né? Foi isso aí como a é Vi mu- falou, a depressão, né? Ela deu o exemplo de, tipo assim, tem que se levantar e dizer, eu não quero isso, né? Tu não vai... Sim. Não é um sentimento de tu sentir igual o perdão, né? Ah, eu vou sentir de perdoar. Então a coragem é a mesma coisa, tu não vai sentir, ah, não, agora eu tenho que encarar. Agora, não, é uma decisão. Sim. Sim. Né? Todo dia acordar e dizer, não, eu quero isso, eu vou passar por isso. Né? Então, a coragem, ela também é uma decisão, né? Não só um sentimento. Sim. Né? E continuando ali sobre o que a Maria falou, né? Como a gente faz, né, pra ter coragem, né? Acho que todo cristão, ele tem que pelo menos orar e ler a Bíblia, né? Sim. Literalmente. Então eu acho que isso é o nosso manual, né? Então, assim, Literalmente. é muito importante, né? Como a vida deu o exemplo, né? De a gente acordar todo dia bem, né? Acordar com autoestima, né? Dizer eu consigo, eu quero. Mas o mais importante ainda é fortalecer isso com a palavra e oração. Né? Então Sim. é só lendo a Bíblia e orando. Não tem outra forma de se fortalecer em ter coragem. Não tem outra forma. Pra Um relacionamento, né? É um relacionamento. A coragem também entra junto com a fé, né? Muito. Igual Davi, né? Quando foi enfrentar Golias, Sim. né? Ele usou a coragem E a fé. e a fé. De acreditar que De ele acreditar poderia que ele vencer, vai, né? E ele colocou tudo na mão de Deus. Então, Sim. assim, a coragem também dá, né? Ó, Sim. Senhor, aí tá a minha coragem, né? A minha É. fé também. Se é pra me Entrega vencer, tudo, né? Entrega tudo. né? Nem Entrega todo tudo. dia eu acordo super feliz, mas eu Normal. finjo Sim. até eu entender, porque é questão de fé, Sim. você Sim. saber, não, eu sou assim porque o Senhor me fez assim. É. Porque às vezes dá vontade de ser outra pessoa, de Sim. ser de outro jeito. De viver outra coisa, Sim. né? No que o Jota falou antes, você tem coragem pra assumir esse teu propósito, mas você tem que ter muita coragem pra tu sair daquilo ali também. Sim. Pra você falar, não, tu ter experiências com o Senhor e você falar, não, eu não quero isso daqui mais, eu quero ir pro mundo, eu quero curtir, eu quero... Tu tem que ter muita coragem de abandonar essa nuvem gostosa e quentinha pra ir pra E aquela a gente faz tempestade. facilmente, É né? verdade. Essa E a gente- família aí, né? E a gente toma essas atitudes de coragem que é tão difícil, tão facilmente, parece, né? É tão fácil sair, né? A gente diz assim, poxa, sai, né, dessa coisa perfeita pro mundo, mas, cara, na hora parece ser tão... É a coisa mais, assim, fácil do mundo. Engraçado, é o difícil pra entrar, né? É. Agora é O muito sair- fácil sair, né? Não, e assim, o entrar e continuar, né? Sim. Porque é uma coisa que não tem fim. Então, é mais ainda tu saber que não, eu tive experiência com Deus, mas tem mais coisa, não é só uma experiência com Uhum. Deus, entendeu? Então é ter coragem pra ir, entendeu? Quando tu entende mesmo o que tu tá fazendo ali dentro da igreja, não fica tão difícil de continuar. Porque às vezes tu não é recompensado no dia seguinte, tu não é recompensado no mês seguinte, tu é recompensado daqui 10 anos. Mas é tão gratificante tu tá ali ajudando. Eu falo isso porque Sim. o Jacob também, ele tá envolvido, a Maria, o Jota também, vocês estão tudo envolvidos em vários ministérios aqui na igreja. Vocês sabem o quanto é gratificante você tá ali ajudando, ver as pessoas sendo servidas. Pra mim, servir é a melhor coisa que eu Sim. faço na minha vida. Sim. Porque ele te acrescenta É. aquela coisa que tava faltando, Se né? sentir útil numa coisa útil que vai ser útil pra sempre. Nossa, não tem coisa melhor que O isso. melhor é que a gente tá fazendo pra Deus. É, Exatamente. Então assim, faz ó, pro reino, né? né? Aham. Então, pô, O mais importante é pro Senhor, né? Acabou, que né? tem melhor do que receber o amor de Deus, É né? verdade. Exatamente. Não tem Então, nada melhor, né? E como o Jota tá falando, é difícil, né, pra entrar, mas é muito fácil sair. É a mesma coisa que tu subir uma montanha, né? Tu vai subir, vai ser difícil, né? Porque tu vai ter, né? Daí tem aquele trechinho mais retinho, né? Talvez, não, dependendo da montanha, né? Dependendo da montanha. Mas agora pra descer ali é só correr ou vai se rolando, jogar, né? ou rolando, Se né? vai chegar vivo, eu Né? não sei, É, né? né? nunca Então, se né? sabe também. Então, né, tem tudo esse Pior é ponto que aí. realmente, né, até pegar realmente essa analogia da montanha. Porque, tipo assim, pra sair, realmente é muito fácil, mas tipo, a maioria do pessoal, quando sai desse mundo cristão e vai pro mundo, eles realmente
eles morrem, né? Morre. Porque morrem espiritualmente. Morre espiritualmente. Então, exatamente. tipo, realmente, porque eles vão com tanta facilidade que é tipo como se eles descessem ladeira abaixo pra no morte. fundo, né? Pra Sim. morte. Tanto que se a gente for ver na Bíblia, né? O salário do pecado É a morte. é a morte, né? E às vezes não é a morte física, né? A gente acha É. que, não, ele vai morrer porque ele tá Sim. fora. Não. É a morte espiritual, né? Não Sim. sente mais nada, o coração vira uma pedra, não sente mais compaixão, né? Não tem mais gentileza. E a Sim. pior morte é espiritual, né? Sim. Porque se a gente morrer físico, mas o espiritual estiver bem, tá bom, vai lá pro céu e acabou, né? Volta pra casa. Literalmente, né, galera? E tem aquela questão também do... toda ação tem uma consequência, né? Sim. Quanto boa, quanto ruim. Então, se tu vive no mundo de pecado, ou muito cedo ou muito tarde, vai vir Vai vir. Vai. essas consequências, Vai né? vir. Então, a parte de servir... Não, já estamos entrando aqui no outro... No outro contexto já. no outro programa, né? Mas a parte de servir também tem essa parte, né? Tu tem que ter coragem pra servir, né? Pro Senhor. Só que muito ou cedo ou tarde, Deus vai te recompensar. Sim, né? sim, com certeza. Ou aqui na terra ou lá no Ou céu, né? né? Então, Na verdade, a recompensa a gente já tem, né? sim. Sim. A gente fala aqui no mundo, a gente fala assim de ter as bênçãos do Senhor aqui, né? É. Mas a maior recompensa tá garantida, né? Se a gente Recompensa servir ao eterna. Senhor, acabou. Sempre quando eu fui, desde pequeno, tinha aquela tiazinha da salinha, sabe? Sim. Ela falava assim, quanto mais que tu serve, mais tu dá teu tempo pra Deus, maior vai ser tua casa lá no céu, né? É eu verdade. falo isso pras crianças. Então assim, Mas tá certo, Teu tá galardão certo. é maior. Teu galardão vai, ó. Tua casa, eu falo, tua casa vai ser mais próxima da casa de Deus, lá no céu. Também? Lá no bairro. ué, vocês No não bairro. tinham ouvido, No bairro. No bairro No bairro. celestial. né? E qual seria a próxima pergunta pros nossos convidados? Podemos ter medo? Claro. Claro. E que devemos. Devemos Devemos temer. porque é uma coisa humana, né? Sim. Sim. Ter medo é uma coisa humana, né? É normal, né? Mas aí que entra a questão do medo é como a gente enfrenta ele, né? Sim. Isso aí Né? muito Não é real. sobre não ter medo. Ah, não, eu não tenho medo. Não, é normal ter medo, deve ter medo. Mas, né, não pode ter medo de ter medo, né? Porque é Tá. normal, isso é uma coisa humana. Mas é como você enfrenta o medo, né? Você vai deixar ele te, né, pegar, Consumir. te controlar, te consumir. Ou tu vai ter coragem e vai dizer, não, por que ter medo? Eu tenho o Senhor. Sim. Né? Eu fico imaginando, né, como o Jay falou sobre Davi. Cara, tu imagina Davi, cara, ele era uma criança. Pô, real. Um Né, e adolescente, né? 17 No caso, anos. E né? Golias, cara, A nossa idade, gente. né? Tem noção, né, Golias gigante, enorme, era muito fora do normal, não era uma pessoa alta igual hoje nos nossos dias. Sim, 2 metros de altura só. Né, cara, era gigante, muito forte, ele pegava Davi com o dedinho e matava. Sim. Tu acha que ele não sentiu medo? Óbvio que sentiu medo. Quando ele pensou os irmãos dele falando pra ele, cara, tu é maluco? O que tu vai fazer? É óbvio que ele sentiu medo. Eu acho que bem na hora que ele olhou assim, ele olhou com o olho arregalado, assim, Né, imagina. misericórdia. Só que assim, essa questão do medo, e aí entra o Espírito Santo, né? A Sim. ousadia e a coragem de, assim, Davi, A fé, vai né? lá que eu vou te dar a vitória. Sim. Uhum. Né, isso entra pra gente, a gente às vezes tem medo de fazer as coisas, mas se tiver com o Espírito Santo, ele vai dar a coragem, ele vai dar a ousadia. Sim, Né, sem erro. Verdade. cara, é bem forte esse tema da coragem, né? Porque a gente quase nunca fala, né, na É. nossa sociedade. É difícil, né? Aham. A A gente igreja parar pra em si- falar sobre coragem, Só né? que se tu parar e analisar cada ponto, cara, pode mudar a tua vida, no Pode. caso, né? Tomar uma decisão hoje, Sim, né? hoje mesmo, né? Né? Hoje a gente, às vezes, tá Sim. precisando tomar uma decisão, a gente tá aqui falando, mas às vezes a gente precisa disso. Sim. Sim. Né? Então, é pra todo o tempo, né? É. É que, tipo, não existe pessoa que não tenha medo, né? Então, tipo, todos nós precisamos de coragem, pelo menos em algum momento da vida. Sim, Todo dia, na real, né? todo Sim. dia. A gente Todo precisa dia a ter gente coragem. toma decisões, né? Aham. Sim. Todo dia, né? Verdade. Por exemplo, tomar a decisão de se levantar de manhã e tomar um café é uma decisão, por mais que seja tão simples, uma coisa tão óbvia, uma coisa rotineira, mas tem pessoas que decidem não acordar, né? Ficar na cama, dormir, então Uma é, decisão de tomar banho também. né? É tudo, parece Bem ser importante. Nossa, tu olhou pra mim. Eu fiquei assim, oi? tão... É que ela tá fedendo aqui, né? Boca, você. Sobre a questão de ter medo, o Jota falou tudo, né? Mas o medo, ele traz uma prudência, traz um momento de reflexão, ó.
eu tenho receio daquilo, para e pensa. Se tu tá com medo de uma coisa, é porque tem alguma coisa pra tu pensar, pra tu refletir ali. Na dúvida, não faça, né? É. Sim. É sempre isso, Nossa, né? eu escutei esses dias, o talvez é não, o será é não, tudo é não. Só o sim Só o é sim sim. que é certeza, né? Sim. Se você tá com alguma dúvida, para, pensa, fala com Deus, abre a Bíblia e fala, Deus, quero abrir aqui e achar a resposta. Porque o medo, ele pode ser assustador, pode trazer medo na gente, ter medo dá medo. Mas ele tá ali por algum motivo, o Senhor não ia colocar esse sentimento na gente por nada, entende? E também entra, né, a questão ali do que a Vi falou, né? Sobre muitas vezes ele dá prudência pra gente e às vezes é o Senhor que bota de propósito, né? Na gente, né? E às vezes a gente não entende, a gente vai pedir, Senhor, tô com medo disso, quero ver se vai dar certo isso. Mas aí entra quando o Senhor não responde, né? A gente pensa, meu Deus, será que eu faço ou não faço, né? É. Mas o silêncio verdade. de Deus, nunca faça. Eu tenho um exemplo. Eu só tenho 19 anos, mas vivi muitas coisas ali no meu ensino médio. E no meu ensino médio, né, pra quem tá entrando no ensino médio, pra quem entrou agora, saiba, é o caldeirão do É capeta. uma ali dentro. turbulência, né? É horrível, gente. Aham. Uma turbulência, né? Se você não tiver firme na sua identidade, seu Espírito Santo, tudo você vai dar ruim. Ainda mais E essa geração de foi agora, ali né? onde a minha cabeça foi... Deu chute. Minha cabeça deu tilt, foi a 1000. E, cara, estava pronta pra fazer alguma coisa errada. Veio aquele medo. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer naquele lugar? Será que eu vou ficar tão... Vou abrir, né? Será que eu vou ficar tão doida que eu vou acabar esquecendo de alguma coisa e vou morrer? Será que minha mãe vai brigar muito comigo se eu chegar assim em casa? Será que eu vou conseguir esconder que eu tô assim quando eu chegar em casa? Cara, esse medo, se Já naquela não- hora... é. Se naquela hora, porque antes de chegar lá eu já tava com esse medo, eu tivesse pensado, peraí, tô com medo, alguma coisa tá errada. Uhum. Eu não teria feito as cagadas que eu fiz naquela época. Não teria que colher hoje, talvez, o receio dos meus pais de eu sair pra passear. Às vezes eu vou só sair pra cá com o pessoal da igreja, mas não. Tenho, assim, sabe? Não que meus pais não confiem em mim, mas Mas é normal, né? Ficou acontece, trauma, né? entende? E até mesmo eu tive coragem de assumir relacionamentos naquela época que hoje em dia me afetam ainda. Porque eu fico pensando, cara, se eu assumir de novo, será que vai acontecer igual aconteceu da última vez? Sabe? Entra, Ficou trauma, né? entra outros mil assuntos, a questão de guardar o coração, Sim. de confiar no Senhor, confiar nos teus é pais. muito assunto, Mas né? é uma questão de coragem tu parar e pensar, peraí, eu não tô sendo uma careta só porque eu tô pensando no que eu vou fazer, né? Por favor, tô sendo sensata. Tem que pensar assim. Não vai na onda dos outros. Sim, É. E nisso até o mundo nos ensina, né? Aquela coisa de respirar 2 vezes Sim. e agir, né? Sim. Isso até o mundo nos fala, né? Ó, calma, dá uma segurada. E, assim, ó, se vocês pararem pra pensar, cada assunto liga com o outro. Liga com o Sim, outro, é né? porque tudo vai no Então, mesmo é. alvo, né? Uhum. Então, Não assim, adianta, tudo acaba num só, né? é igual quando a Bíblia diz sobre o corpo de Cristo. É a mesma coisa. Exatamente. Tu usa esse dedinho aqui, só que tu vai precisar dele. Sim. Se cortar ele, falta? pô, Faz. faz uma falta. diferença. Muita Então, falta. assim, cada parte do corpo é uma ligação que liga a Exatamente. cabeça, que é Deus, né? Que é Deus? Tudo pô, se resume a ele, né? Então, Então, assim, top. Pra gente ser um ser completo, né, a gente precisa de tudo, né? Coragem, tudo, Sim. né? Sim. E um corpo completo, se não for assim... Falando ali do que a Vitória falou de ter medo de fazer uma coisa errada, uma coisa que eu sempre levo na minha mente é que quando a gente tem esse medo de fazer a coisa errada, o Espírito Santo nos alertando pra não fazer a coisa Sim. errada. Mas era. Hoje Hoje eu lembro. Mas é isso Hoje eu mesmo. escuto a voz do Espírito Santo, eu lembro. É o próprio Espírito Era Santo. tudo naquela época. Era eu sabia tudo. que era. Era o próprio Era Espírito tudo, Santo. aham. Por que tu, por que tu não prendeu meus braços pra trás? Foi pra não fazer nada? Por que tu não me paralisou no chão? Muito mais fácil. E, Seria, né? Mas como a gente tem a Oh, escolha, Deus. né, galera? cara, devemos ser ousados em palavras quanto em atos, né? Então, né? Tô lendo aqui, né, o livrinho aqui. Né, mas Colando, Não, mas é tá bem isso colando. mesmo. devemos ter Esse livro é uma mais. benção. Cara, ó, pra quem não fez aí o curso, O coragem. coragem. tá? Façam. Ministério da Família, né? Não, é que é só pros Aqui na Resgate. Pois é, né? Não, eu não entendi Não, essa mas coisa. é que, Ó, a gente não pode ter coragem, não, não. não é isso. É que é uma área que os homens necessitam mais, né? Assim, esse. É verdade, porque a gente não... Porque assim, ó, eu realmente na minha vida já falei pra minha mãe, eu tomo as Não, decisões que mas você é normal, aprova é igual- e quando eu casar eu vou tomar as É decisões igual pro meu marido aprovar. vocês têm É isso cursos aí. que a gente não tem, né? É Qual? normal É isso. Não tem? Não lembro, mas... Aí fizeram até mulher única agora pros homens, cara.
Sério? Aí é. É, homem é o Ok. máximo, Homem é o né? máximo, sempre teve. Daí agora tem mulher única pros homens, um livrinho azul também. Ai, meu Deus. Não, pra vocês verem como o homem é, ó. Mas é que o homem, ele é a cabeça da casa, Sim, é do por isso que ele- relacionamento. por Ele isso- fica mais ele é, preparado Exato, pra mulher. É por isso tá que eles tudo. fazem esses cursos Tá mais certo. direcionados pro Tá homem, certo. né? Isso aqui é pra hombridade. E Não é assim, só de coragem, né? é. Mas ele também se É trata tudo sobre como homem, é hombridade. casamento, tudo. É né? E casamento. mulheres que estão escutando, busquem um homem que tenha, assim, ó, toda essa capacitação na cabeça, tá? Porque É. se tu pegar um Zé Zé Ruela Ruela. aí, que não sabe de nada, só sabe trabalhar, Ah, tu quer Só alguma vai coisa? dar- Ah, tudo faz. só vai ter É, dinheiro. tanto Né? Se tu não faz. tiver base emocional, base espiritual, tu só vai ter dinheiro e uma verdade. casa vazia. É, precisa pegar uma pessoa decidida, né? Sim. Sim. Uma pessoa que sabe o que quer da vida, né? E um homem que é direcionado por Deus, né, principalmente. É, hoje a gente tem muitas pessoas, principalmente da nossa idade, que não sabe o que quer da vida, né? Sim. Não Exatamente. sabe o que quer fazer, não sabe qual o propósito, sabe se quer trabalhar, Não se sabe Por quer não isso tomar- que a não sabe gente tomar tem decisão. o nosso Pode entrar nesse podcast. assunto? quer mendigar, se, né? É normal. Se Vocês quer- querem Só, saber- só um adendo nesse assunto aí de relacionamento, bem rapidinho, porque eu tive essa experiência e eu preciso contar isso pra todo mundo. Se você vai entrar no relacionamento, antes busque ter o máximo de experiência com Deus, você e seu futuro parceiro. Tenha certeza que teu parceiro também teve experiências o suficiente com o Senhor. Porque quando tu entra num relacionamento, você tem que... Não que você vai deixar Deus no mesmo Ele é o patamar que a primeiro, né? pessoa. Deus Não. é em primeiro. Só que você vai ter que aprender a colocar Deus em primeiro, mas também dar atenção pro teu Dividir parceiro. tempo, né? É. Tu vai ter que dividir teu tempo sem tirar a prioridade de ninguém. Sim. Só que quando você não tem experiência suficiente com o Senhor, você acaba deixando o Senhor de lado e teu relacionamento acaba se destruindo inteiro. Sim. Então, tenha experiências com o Senhor. Como você e se- seu parceiro. Como se o seu parceiro estivesse puxando, né? De Deus, no Exatamente. caso, né? Sim. Cara, esse tema é muito É por, top, isso mano. é por isso que a Bíblia fala Isso muito é coragem, tá? Isso é Por coragem. isso que a coragem. Bíblia É. fala muito sobre julgo desigual, né? Sim. É muito sobre isso. É tu, tipo, pô, não, mas eu sou crente, né? E daí essa pessoa não é, ela vai te puxar pra baixo, né? Não Sim. tem como, não. Relacionamento evangelista também. Não é dessas baboseiras, não. Deixa ele ter. Tá igual deixa o ele marketing. evangelizar com Deus. Vem aqui que eu vou te fazer R$1.000 pra ti. Não É fala tudo de marketing. mentira. O marketing não é assim. Tudo mentira. Não, é verdade. Instagram- Fala na minha faculdade. Entra na realmente Hotmart que tu vai ficar milionário. Com certeza. Não, gente. Relacionamento com Deus é individual. É, sim. Aham. Relacionamento em casal com Deus, ainda assim tem a parte individual. Tem a parte Tem. individual. Sempre Muito tem que a ter, né? O parte secreto, individual. né? Tem. Então vocês ouviram o conselho da tia Vitória, Experiente. experiente. Muito experiente. Não queria, mas sou. Mas é isso aí. Queria. Bora lá. Vamos Se eu chamar ela continuar. de velha, Bora viu? continuar. Vamos Obrigada. para a próxima pergunta. Qual foi o maior risco que vocês já correram? E, tipo assim, como que vocês usaram da coragem de vocês pra passar por isso? Risco. Essa pergunta é... O maior risco que eu É já corri. difícil, né? Tu botou de propósito, né? Não É. só risco, tipo, mas tipo, momento difícil, assim, sabe? Sim, tu tava morrendo e você... Coragem pra Teve que reviver. ter coragem assim, não, eu não vou morrer. Não, galera. Eu não sei. Ó, tem dois. Tem tanto no relacionamento quanto no profissional. Pode contar. Porque na igreja. Eu nasci na igreja, então eu não tive que ter muita coragem de fazer as coisas, porque eu já nasci sabendo que aqui era pra fazer tudo. Eu nasci pra estar lá. Sabe chorar. No. Fui ensinada, né, galera? Tem que saber. No amor foi isso, né? Triste. Foi bem arriscado. A gente de cara já se gostou muito, foi muito arriscado, mas eu tive a coragem, como posso dizer assim, de falar, eu quero ter um relacionamento sério, a pessoa aceitou. Só que a gente se precipitou nessa questão que eu falei pra vocês. De ele não teve experiência suficiente com Deus, eu não tive experiência suficiente. E juntos a gente tentava ter experiências com Deus, mas acabava se perdendo no nosso love, na nossa paixão. A gente acabava vendo televisão e não tinha experiência com Deus, entendeu? Sim. A gente acabava vindo pra igreja, mas não prestava atenção no culto. A gente ficava pensando, o que a gente vai fazer semana que vem? Então, tipo, o relacionamento acabou não dando certo porque não tinha uma base no Senhor. Sim. Era mais Na- uma rotina, podemos dizer assim. Exatamente. A gente não Ah. tinha esse anseio, eu quero estar bem com... Vamos ficar bem com Deus pro nosso Senhor, relacionamento, ser abençoado, É. pro nosso casamento, ser abençoado. Não, era só... E era... Nossa, Você gente, deixou tudo levar pela paixão, tudo estragado, tá? Brigas e tudo, porque tu não tem o Senhor na tua vida. Sim. E na questão profissional, eu sempre trabalhei pro meu pai como freelancer, mas aí chegou o dia que eu comecei a fazer faculdade, consegui um estágio, trabalhava meio período pra ele de freelancer e meio período de estágio. E minha mãe tem uma empresa, nessa empresa saiu a nossa funcionária, segunda funcionária, que somos em duas, minha mãe e a funcionária.
E meu pai falou, ó, se você não entrar e pegar integral, eu vou ter que fechar a empresa e daí a gente vai viver só com o meu salário. Tem como viver? Tem, mas a nossa vida vai ser diferente. E aí bateu assim, cara, eu gostava muito do meu estágio. Eu tinha muito potencial pra crescer, tanto ali quanto em outro estágio, porque eu podia largar meu freela e ficar com 2 estágios. E seguir na minha carreira de design gráfico e tal. Mas entrou aquela parte da empatia. E a questão da minha família, esse dinheiro aqui não vai ser só pra mim, não é só o meu salário. Claro, meu pai me deu várias, falou, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Se tu entrar, a gente vai melhorar isso, vendeu. Ele vendeu a empresa pra mim, realmente ele vendeu. Mas ao mesmo tempo eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu tive que ter a coragem de pensar, o Senhor Deus tá me colocando no meu primeiro ministério, a minha família. Sim. Então, foi um passo de coragem. E hoje eu trabalho lá. Graças a Deus, mudamos o clima da empresa, foi outra vida. Tem vezes que eu fico, ai meu Deus do céu, por que eu tô aqui? Gente, não era pra mim estar aqui. Mas eu penso, não, o Senhor Deus me colocou aqui porque é pela minha família e é pro meu futuro. Eu aprendo muito ali, de muita coisa que eu não aprenderia num estágio. E graças a Deus eu tive esse ato de coragem. E no outro, graças a Deus, porque eu aprendi também. Legal. O mais importante é sempre aprender, né? Né? Exatamente. Sim. Essa pergunta é difícil, cara. Eu não lembro assim de cabeça, mas... É que tem momentos assim que às vezes a gente passa, mas não repara que foi coragem, Sim, né? é Sim. verdade. Mas foi também, eu vou dar um exemplo também de um relacionamento também. Tô no terceiro agora. Foi no 9º ano. Eu tinha 14, né? 14 pra 15. Cedo para namorar. Então, por isso mesmo, Sim, né? é. Sim. A Realmente. gente, né, descabeçado, e daí, tipo, no 9º ano ali... daí no 9º ano já, tipo, tinha uns amigos mais de ensino médio, né? No 9º já tinha amigos mais velhos, né? Sim. Então, eles, como no ensino médio, como a gente sabe, né? É. É bem pior e é tudo, né? É sexo, a gente tem que falar a verdade. Sim, sim. Pornografia, masturbação, é tudo mais aberto, né? É tudo um lixo muito aberto do que era no ensino fundamental, né? E daí, como eu comecei a andar com eles e tal, isso começou a entrar, né? Na cabeça e tal, e foi indo. E tanto como entra a semente, né, de Deus, da palavra de Deus, entra a semente do diabo Sim. também, né, Sim. na nossa mente, né? Então, aí eu vi que eles falavam, tal, de pegar a guria, esses negócios assim, a gente é homem, né, gente? Sabe como é que é, né? Né, daí, aí, tipo, naquele momento eu não tava também muito bem com Deus, Sim. né, não tava firme, né, então foi me deixando levar, foi me deixando levar, e daí eu acabei ficando com uma menina também, não vou dizer namoro porque... Cara, 9º ano, né? Sim, É. como eles falam hoje em dia, né? O ficar, É, né? ficar. Ou Não, era ficar. namoro de criança. Não podia olhar pra outra guria que ela brigava comigo. Oh, Bem aham. coisa de Mas tem que criança. ser assim mesmo. Ah, é? Não pode. É. Seus olhos são em mim. Não, olhar, eu tô falando só olhar, não tô falando reparar. Daí, então Tem foi... diferença? É, eu sei que ele... Não, é bastante Não, não. diferença. É. Eu não posso olhar pra ela aqui, ó. Sim, eu Sai, Maria, da minha entendi. frente. É o cabresto do cavalo. É cabresto que fala? O bagulho do É cavalo. sempre assim, né? Não Não, pode olhar, não, nós não. não pode olhar, mas elas à Sim. vontade, né? É sempre assim, né? Mas daí, então, era namoro de criança, então eu não vou dizer que é namoro, né? Foi ficar mais, Sim, foi sim. ficar mesmo. E aí ela tava no 8º, eu tava no 9º. Daí foi chegando o final do ano, né? Uma Foi mais chegando nova o ainda. final do ano. Daí eu ia sair, né? Porque a minha escola só ia até o 9º, né? Sim. Então daí eu comecei a ficar triste e tal, né? Depressivo, assim. Bad, né? Bad. Daí dizia, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou sair da escola, não sei o quê. Daí meus pais, era escondido. Daí meus pais descobriram. Daí, Ixi. aí deu rolo, meu. Aí brigaram e Isso. tudo. Só que, tipo, entra nessa parte, assim, quando a gente é criança, é só paixão, né? É ridículo. Aham. E a Começa a paixão... dar errado, acaba a paixão. E a paixão é uma Isso. coisa louca, né? Sim. Então a gente acaba fazendo coisas fora da razão, né? E daí eu comecei a fazer umas coisas meio viagem, assim, fazer coisa escondida e tal. Daí eu tive o clique, assim, não, foi o Espírito Santo, né? Claro, teve também a auxiliação dos meus pais, né? A calma, a paciência deles também, de me explicar, né? Dizer que o que era errado, eu pensava, não, vou levar ela pra igreja, não sei o que, vai dar tudo Namoro certo. evangelístico. Aquela coisa do primeiro amor, né? Tu acha Aham. que vai dar tudo certo, Amor meu. pela primeira vista, Vai né? casar com ela, meu, pensa, do Ah. 8º ano eu vou casar com ela, não, Eu acho que eu te certeza. conhecia Aham. nessa época. Conhecia, claro. Acho que eu A gente se peguei essa. conhece. Eu acho que eu peguei essa Ah, é que a época. gente se conhece, né? Eu acho que eu lembro assim. Mas aí, né, teve o auxílio de tudo e tal, mas aí eu tive a coragem de pegar e dizer um basta, né? Terminar, que nem tinha nada, né? Mas dizer Mas assim, tudo não, certo. não quero mais, acabou e não sei o quê. E claro, né, esse ato de coragem, né, ela traz tantas coisas positivas, né, que eu me livrei disso, né? Sim. Eu pude novamente me achegar ao Senhor, né? Pude novamente,
né, ter aquele renovo do Espírito Santo, mas também tem coisas negativas pelo lado carnal, né? Sim. Sim. Fiquei triste, né? Fiquei tipo, poxa, porque é normal, quando a gente gosta de alguém, a gente sente falta, né? Sente saudade, aquelas coisas assim, como tinha sido meu primeiro amor também, né? Então era bem normal isso, mas teve a parte positiva do Espírito Santo, né? Então foi um ato de coragem, né? Mesmo que parece ser, só que Sim. quem tá nessa idade de 14, 12, 13, sabe como é que é isso? De primeiro amor, assim, tu não quer largar por nada. Ai, meu É. Deus, nem fala. Viu? No próximo episódio, né? Talvez, não sei. Não sei quantos episódios pra frente a gente vai falar um pouquinho vai ter sobre milhões. amor e paixão, né? Não, já vai convidar. Essa- Já acabou. Você convida quem tem Acabou já. Não, Não, já mas vamos continuar é aqui. Já. Sobre coragem num relacionamento, essa coisa de terminar. Tipo, eu dei difícil. esse exemplo do meu relacionamento, mas mesmo que tinha muita coisa dando errado, eu gostava, sabe? É, não queria Porque terminar, os meus né? pais sabiam, meus pais, tipo, eles não sabiam das coisas que estavam dando E errado. tinha momentos Mas bons, né? claro que tinha, nossa. Ah, e sim. eu me pego às vezes pensando, que saudade de ter um relacionamento nessa área saudável, né? Sim. Porque na área que não era saudável, não tem saudade. Mas fui eu que terminei, eu tive que ter coragem, sabe? Eu terminei porque o Senhor Deus falou, tu tem que terminar. E na hora que ele falou isso, eu comecei a chorar. Eu nunca. Cara, gente, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei no chão, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu vou pegar essa Bíblia, eu vou abrir a Bíblia, eu vou achar a resposta do porquê que eu vou terminar. Porque eu não posso só falar, eu quero terminar. Não posso, porque eu tenho uma explicação. Eu peguei o coração desse menino, ele pegou meu coração, a gente tem que fazer alguma coisa. Sim. E aí eu abri, e não foi de primeira que a resposta tava lá. Aí eu fiquei, ai não, Deus. Eu não Coisa da gostei minha dessa. cabeça. Não foi isso que eu pedi. Quando eu abri no Romanos, que é o livro que eu mais gosto, tava lá a resposta. Romanos 12, tava lá, tem que dar tua vida por inteiro pro Senhor. E foi ali que eu entendi. Sim. É isso, entendeu? Que foi. Ele ainda Tá abriu lá. procurando ali. E foi aí que e foi ali, né, achei a resposta. Só que eu tive que ter muita coragem de ir lá na frente dele, e a gente se encontrou, tudo, né? Porque pra mim, pelo WhatsApp era muito melhor. Porque, Ah. cara, eu não queria ter que olhar pra cara dele, porque eu tava com muita vergonha, gente, de ter Imagina. que fazer isso. Mas hoje, eu vejo ele de longe, porque eu vejo ele de longe, né? E eu sei que... Eu vejo que ele tá melhorando nos problemas dele, os problemas que fizeram a gente terminar. E fico feliz. Às vezes me dá um pouco de assim, nossa, por que você não melhorou quando a gente tava junto? Mas eu fico feliz. Mas você tem que ter muita coragem pra sim. tu assumir que tu não tá preparada, porque E tu ao não tem mesmo capacidade tempo de fazer. terminar, o pior também é depois de terminar, né? Sim. Porque até o terminar, às vezes, dependendo da pessoa, é fácil. Ah, terminar, acabou. Mas é o depois, né? É o depois, até passar por isso, passar pela saudade, passar por aquilo que Sim. fica te lembrando, É. traumas que tu passou, é pior. Terminar um relacionamento abre portas pra tua vida solteira Sim. mudando. Vou deixar isso claro pra você. E até na igreja, tá? Porque às vezes tem um varão ali que tá te vendo, Tem ele vários. gosta. Tem vários varões ali. Meu, como aquela menina muito linda. Aí ele vê que tá namorando ele. Beleza, mas ele continua orando por ti. Aí ele vê que tu terminou. Aqui, ó. Já começa no aquecimento, já. Pode É, acontecer, entendeu? Começa Não o se deixe aquecimento já. enganar, galerinha. É, Não é só porque na tá na igreja a igreja gente que acha tá que é tudo diferente, certo. às mas não vezes é é não. igual Mas no é. mundo, ó. Só tem Ora, aqui, ó. ora. Ora e ora. Como diz a palavra, né? O diabo vem com um sapatinho de algodão, né? É. Bem Vem suave. com docinho, né? É. Só, desse jeito Bem mesmo. isso Olhos mesmo. abertos, pessoal, olhos abertos. Melhor. Vigiar e orar, né? Já, Tem. é isso mesmo. Isso mesmo. E... Quer fazer mais uma? Ou... Faz. A gente É. vai fazer a finalização. É. É, se vocês conseguem resumir coragem em um versículo. Ela mudou. Ela mudou. Não era essa? Não era essa? Botou servir? É sério? É que tu escreveu errado, querido, mas tá tudo certo. Pode É, pôr. Coragem eu ou só servir? copiei. É coragem. Eu só copiei. Pra ambos eu não tinha pego um versículo. Ah, eu servi, eu peguei. Mas o coragem tá ali, né? Ali, ó. É o versículo chave, Josué né? 1:9, né? Que você... Ou não vale copiar. Não, mas ó, eu vou dar... Copiando do Péssima roteiro. Agora eu não lembro se é 1 Pedro ou 2 Pedro, mas é aquela de, né, vocês são sacerdócio real, a geração Sim. eleita, né? Então isso é Vocês, coragem. porém, ó, abri certinho, Aí, cara. ó, tá, Mano, aí, ó, tá Vocês, atenção. porém, são povo escolhido, Isso reino de mesmo. sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa E é luz. forte, cara, esse Cara, versículo. isso aí. Cada detalhe dele é muito forte. Ele, entendeu? O Senhor, ele nos chama assim, ó. Cara, tu é meu filho, tu é a geração que eu escolhi. Tu imagina Deus te escolher. Né? É uma Sim. coisa muito forte, muito séria.
Né? Então, e ainda ele fala no final, para que as pessoas possam admirar aquele que te tirou da treva para a luz. Sim. Então, que as pessoas possam olhar pra gente, ver a coragem, mas não só a coragem, né? Ver acima de tudo Deus, né? Sim. Dizer, poxa, ela tá diferente, essa pessoa tá diferente, né? O Senhor realmente mudou ela, né? Que seja, além de tudo isso, né? Desde o começo, o que veio na minha cabeça desde o começo do podcast, o versículo tá na minha cabeça, eu não sei aonde tá, porque eu sou péssima no versículo, Tá. mas é quando Paulo diz, né, que pra mim, morrer é lucro E o viver é Cristo. viver é Cristo. Mano. Isso pra Coríntios. mim é o maior Foi o primeiro ato e de o segundo. coragem individual que tu pode ter, entende? O maior ato de coragem individual que tu pode ter é você declarar isso. Então, Sim. esse é o versículo que eu tenho. E para o pessoal aí que tá com dúvidas se tem que ter coragem ou não, ó, Tem. A lê a Bíblia. palavra aqui, ó. A Bíblia é um manual de tudo. Tu consegue viver só com a Bíblia. Sim. É. Acho que uma coisa que a gente não comentou é a questão de... eu não vou evangelizar porque eu não vou lembrar que Deus fala. Deus lembra. Yeah. Se tu leu, Na hora. se tu prestou Aham. atenção, o Espírito Santo vai trazer na tua cabeça. Então, E é lê bem a na Bíblia, hora, tá? Lê a Bíblia. É bem na hora que ele te lembra. E tem Talvez eu lembre uma antes, mas na hora. tem um versículo mesmo, né, que fala que quando é de Deus, o Espírito Santo fala por você, Sim. né? Por isso que a gente ora, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. sim. Porque é ele que vai falar, né, gente? Devemos que buscar também, né? Então não é só, Espírito Santo vem aqui e fala, né? Fala. Me pôr o só que é. e fala por mim. É. Então, a gente vai finalizar Agora agora. tem que ter coragem pra terminar o programa. Tem não, então. né? Até aqui foi tudo Continuar, vamos tranquilo. continuar. A gente vai terminar agora falando o versículo-chave do programa pra ver se encoraja vocês a lerem a palavra também. Meu, É tá falando, Josué. não lê, ó. É Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso Aquela aí, musiquinha, amém. né? Aquela Seja mu- é. forte e corajoso. Tem o violão ali. Aquela- É Tem o isso violão mesmo, o ali. Senhor ele tá atrás da gente, na frente, É. do lado, em Sim. qualquer lugar. Não é isso, a gente tem que ser corajoso, né? É só tu colocar ele do lado, né? Ah, Porque ele só armadura- desce, ele só armadura fica ali do. Reflex? Não, e é incrível, né, cara? A gente ficava aqui a tarde toda falando. Sim. Cara, Porque Nossa, uma coisa, naquele olha assunto de quantas... relacionamento já... Sim. Ó, relacionamento foi amor aqui, foi sobre servir, a gente Sim, não, emendou já muita foi Meu, tudo. coisa. servir, Já. relacionamento. Quando tu tem experiência com as coisas, você fala. Aham. E é Aham. muito bom tu falar É. do que tu sabe. É, tem que ter coragem pra tu Sim, falar. Tem que ter Porque coragem. tem gente que precisa ouvir, entendeu? Amém? Por isso que a gente fez o É. propósito Aleluia! aqui. É. Vamos. Esse programa aqui, esse podcast aqui é mais pra o que a gente pode ser no futuro, né? Sim. O propósito, qual é o nosso propósito Sim. aqui na Terra, né? Já procurar, né? Desde agora, Sim. né? Cara, Desde é. saber já, né? Esse foco, esse podcast o foco são os adolescentes, né? Sim. O que a gente vai ser quando crescer, né? O que a gente tem que mostrar pra sociedade, né? É, Pro nosso mundo é de que é hoje uma em dia. idade muito conturbada, porque é muita Sim. informação, né? Sim. Chega, tipo, até os 10 ali, os pais são muito ali, né? Não Sim. deixa tu pegar muito no celular, não deixa muito e tal. Ainda que hoje é um pouco mais aberto, mas depois, quando tu começa, né, a ter uma certa idade, né, a partir, vamos dizer, ali do 6º ano, que ele começa a escola, daí tem um que tem mais liberdade que tu não tem, aí ele enche tua Sim. cabeça cheia de coisa, e como tu não sabe o que é, aí vem o celular, vem muitas coisas, tem muita informação, né? É. E aí tu se perde no propósito, na tua Sim. identidade, quem tu é. É uma idade onde tu não tem um foco. É. Quando você põe um foco, porque quando tu cresce, tu tem que pôr um foco, né? Sim. Meu foco é a faculdade. Ali, aí você começa, as coisas começam a andar. Mas eu esqueci de novo o que eu ia falar. Tá. Adolescentes. Sobre o propósito, nosso propósito aqui, servir ao Senhor. Servir o reino. E o seu chamado, aí você descobre com Deus. Não, porque tá dando barulho aqui no. Quando Ah, a Maria tá. começou. Mas é isso, gente, né? Vamos chegar diante do Senhor, né? Vamos orar, pedir o propósito, sem botar ele como alvo, né? Sim. E deixa eu de novo, agora é Lucas, mas também não lembro o capítulo, nem o versículo. Vai dar tudo certo. Mas é buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso mesmo. Então, acima de tudo, eu quero ser rico. Amém? Glória a Deus. Mas diante de tudo, busca o Senhor. Eu quero ter Exato. isso. Quero ser isso, quero Exatamente trabalhar isso. Quero daquilo. ter uma namorada, quero ter Né? uma Primeiro, uma não é esposa. errado, né? É normal, mas Mas, primeiramente, né, é orar ao Senhor, né? Exato. Buscar Ele, né? Agora, eu não sei se eu coloquei no roteiro. Deixe um conselho. Que roteiro? Né? Que roteiro, que roteiro. Tá aqui. Tá aqui, Deixe um conselho. conselho conselho. para as pessoas. sobre coragem. Participou. Carol de- Então, Vai, ele só foi- continua. Eu só falei vai. que roteiro.
Porque o Jay... É só um conselho pras pessoas em geral, é isso? Isso. Não, É. só Sobre do- coragem, né? Sobre coragem. De preferência, tá vindo? Relacionamento. Cala a boca, coragem. Jesus. Uma coisa que eu falo pras meninas do GP é... Vocês não tem que ter medo de falar. Vocês têm que ter medo de não saber o que falar. E como você vai saber o que você vai falar? Lê a Bíblia, ora. E assim, ó, a gente lida muito, pelo menos eu lido com as meninas, com os adolescentes, muito com a questão da escola. Então, você que tá na escola, saiba que as pessoas vão vir te enfrentar, você vai se sentir acuada, mas o Senhor Deus tá sempre do teu lado. E no momento que a pessoa tá ali, com o dedo na tua cara, falando, te questionando, na tua cabeça tu ora, tu repreende. Não tenha medo de repreender aquela pessoa na tua cabeça. Se quiser repreender em voz alta, Também, tem essa né? coragem, né? Tem a ousadia. mas Tem essa ousadia, mas eu te aconselho, repreenda na sua cabeça e o Senhor ele vai te honrar. Se Amém. você tá com o teu coração nele, ele vai te honrar. Então, coragem não é só falando da boca pra fora, coragem dentro de ti de repreender aquilo. Quando alguém fala sobre repreender, eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu fui numa igreja e não vou falar nomes, né? Senão, né? É um processo, né? E daí a pregação era sobre repreender e tal. E aí no final, sabe aquelas irmãzinhas do coque? Começou, Assembleia de Deus. sai! Sai! Eu desde Em ti? pequeno... Não, nas outras pessoas, né? E desde Assembleia pequeno, de Deus. não vou nem comentar, né? Sobre... E desde o início, desde quando eu era pequeno, a palavra repreender pra mim é sai, em nome de Jesus. também, Mas né? também, mas sim. Também- Nesse intuito que eu disse, é mais ou menos isso, É entende? isso, né? Tu dizer não e... Eu na cabeça, muitas vezes hoje em dia, eu faço isso com umas coisas, com outras coisas, né? Não com a escola. Sim. Mas na minha coisa eu falo, Senhor Deus, eu repreendo em nome de Jesus isso daqui. É. Quando eu tô com medo, gente, quando eu tô com Cair medo de por entrar terra, no Uber. é. Às Tá vezes eu errado. tô com medo de entrar no Uber quando é muito tarde. Na minha cabeça eu fico, Senhor Jesus, eu repreendo qualquer maligno Mal, que tá na cabeça assim, desse né? homem. Sim. Isso aqui- Não tem que ter medo É, disso, não, é entende? E É eu entro coragem, no Uber né? cantando, entro no Uber assim, em nome de Jesus, obrigado por esse rolê, obrigado que eu vou voltar pra casa, e eu vou repreendo dormir. qualquer É coragem, coisa, né? põe teus anos Sim. de volta nesse carro. Fala alto pro cara escutar, não querer te sequestrar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Amém? Ele não vai mexer com o ungido do Senhor. O conselho Amém. que eu dou foi o que o Jay leu ali, né? O coragem é tanto ações como palavras, né? Sim. Então que tanta gente fale, como a Vi falou, né? Não ter medo de falar, mas ao mesmo tempo não ter medo de agir, né? É. Ter a coragem de agir, bater no peito, assumir os erros também, né? E você também que vai ouvir isso, né? Se você hoje tá numa vida de pecado, né? Tá numa prática de pecado, seja num relacionamento, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, tenha coragem de dizer não, assumir, chegar diante do Senhor, se arrepender e ter, né, uma metanoia, Isso que é a mesmo. transformação, né? A transformação de mente, de caráter, Isso mesmo. tudo, né? Ter a coragem pra isso. Então, vamos encerrando o nosso podcast. Nesse Propósito cast, né? Propósito Cast. E, cara, foi um prazer ter vocês aqui, né? Eu espero que a gente tenha ajudado muitos adolescentes, Amém. né? E que a gente possa ainda continuar ajudando, né? Sim. Então, nós temos que ter essa coragem, né? Pra continuar, né? Amém. Com esse... Amém. nesse Depois tu caminho. deixa o nosso pagamento ali, né? Tudo certo. É claro, nesse podcast, né? Coragem pra vocês dois. É, Esses são assuntos isso que é uma você benção, tem que né? ter Parabéns, propriedade pra parabéns. falar. Obrigado, obrigado. né? É claro, a glória do Senhor, mas parabéns por Sim. vocês Obrigado. tomar essa atitude, porque muitas pessoas elas têm um chamado, mas como vocês aceitaram, vocês entenderam. Tem pessoas que não, né? Simplesmente descartam e dizem, não, isso não é pra mim. Porque, né, às vezes vocês têm vergonha de falar, né? Eu sei que o Jay não é muito acostumado, né? Por exemplo, a estar falando no microfone. Eu sou só atrás das É, câmeras, dos né? bastidores, É, mas aí, ó, o bastidores. Senhor te chamou pra um negócio diferente, Sim. né? Então, parabéns pra vocês e o Senhor vai dar Amém. coragem, vai dar graça pra vocês. Sabedoria, Amém. Sim. ser discernimento. E se precisar de nós, né? Também. Também vamos falar de relacionamento, né? Servir. Falar de trabalho. Se precisar, Amém. tamo aí. Então, galera, esse foi mais um Propósito Cast sobre coragem. E o próximo tema vai ser sobre vida escolar. E a gente espera que vocês ouçam esse podcast também. Amém. Até a próxima. Seguem, Tchau, tchau. Valeu, galera. seguem os Nas redes sociais. redes sociais, né? Propósito Underline Cash, né? Vai lá, confere lá e tamo junto, valeu e fui!